Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que nós gostamos muito, que é sobre manga. Exatamente, e mais especificamente sobre a pós-colheita de manga destinada aos Estados Unidos. Então, fique com a gente até o final. Bom, então vamos começar com a colheita. No momento da colheita, você tem que se atentar a algumas coisas, como a forma que você vai acondicionar o fruto no contentor, né, você tem que acondicionar ele com cuidado para que não tenha danos mecânicos. Ah, ah, Você colocar os contentores à sombra, porque na teoria, na literatura, a gente vê ali que diz que a gente tem que a gente só vai colher aqueles frutos ali nas horas mais amenas, só que a gente sabe de temperatura mais amena. Só que a gente sabe que, como a gente vai ter ali um volume muito grande para poder colher, precisa colher o dia todo. Então, pensando nisso, você tem que se atentar, colocar esses contentores à sombra para não correr problema com a insolação. Passou a colheita, você olhou tudo direitinho, todos os detalhes ali para poder você colher um fruto em boas condições. Esses frutos são levados para o galpão de embalagem, mas também chamado de packing house. Exatamente. No packing house é realizada a recepção das frutas, ou seja, essas frutas são identificadas por lote e por horário, para que elas sejam beneficiadas em ordem cronológica. Além disso, também são separadas algumas frutas de cada lote para que seja realizada a amostragem representativa. Ou seja, é para que tenha como saber como a fruta está chegando do campo ao packing house, antes de todo o processo de beneficiamento da fruta. Exatamente. E o próximo passo é a lavagem. Os contentores eles podem ser descarregados de forma manual ou automática em tanques com água. Essa água contendo sanitizantes para tirar ali as impurezas que podem aderir ali à casca da fruta. Como por exemplo o látex, alguma terra, o cal que é colocado lá no campo, que serve como um protetor solar, né? Então ele é descarregado em um tanque com uma esteira com roletes, através da esteira com roletes, ele é levado para outro tanque para passar com água com sanitizantes também, para passar por esse processo um segundo processo de lavagem, e em seguida ele segue para a máquina classificadora. A máquina classificadora ela vai ali separar os frutos através do seu peso, que a gente chama de calibre, né? Então nós temos ali, por exemplo, quando a gente chama ali de calibre 7, a gente está se referindo à quantidade de frutos que cabem em uma caixa de 4 kg. Então calibre 7, vão caber ali 7 frutas, 7 mangas ali numa caixa de 4 kg. Só que nesse primeiro momento, como a gente está falando ali de uma manga destinada aos Estados Unidos, ela ainda vai passar, antes do embalamento, pelo tratamento hidrotérmico. Então, esses frutos vai ocorrer essa seleção aí na máquina classificadora, onde esses frutos vão ser colocados novamente em contentores. Por que isso? Porque ainda, como eu falei na estante, eles vão ainda passar pelo processo de tratamento hidrotérmico. Então, esses frutos são colocados em contentores. Geralmente ali os packing houses vão ali separar cada calibre por cor. Por exemplo, o calibre 7 vamos colocar todos nos contentores vermelhos. Calibre 9 nos contentores laranja. Isso para ter um controle ali e você saber qual calibre que está ali naquele contentor. E ali já ocorre ali uma pré-seleção. Então vão tirar ali frutos que tenham frutos não comerciáveis, frutos que estão ali com uma má formação, frutos que ali já foram acometidos por látex ou com danos mecânicos. E após essa primeira seleção e essa classificação pelo peso, os frutos seguem para o tratamento hidrotérmico. Exatamente. Então, após essa seleção, eles vão para uma área chamada de área quarentenária. Essa área quarentenária fica toda coberta por telas, né? Inclusive até as janelas de fora também ficam protegidas por telas para que não entre mosca das frutas. Justamente porque esse tratamento hidrotérmico é tão famoso, o tratamento hidrotérmico, ele é realizado por uma exigência do Ministério de Agricultura dos Estados Unidos para que as mangas daqui sejam importadas pelos Estados Unidos. Eles exigem que essas mangas passem por esse tratamento. É um tratamento onde a imersão de mangas
a uma temperatura de 46,1 graus Celsius, e o tempo vai depender de cada calibre. E depois dessas mangas serem imergidas na água quente, elas também são imergidas na água fria, que é uma água a 21 graus Celsius. E após isso, elas ficam um tempo em repouso. Depois desse tempo de repouso, é realizada a aplicação da cera. Geralmente é aplicada a cera de carnaúba, e essa cera ela é aplicada a fim de melhorar a aparência dos frutos e também de reduzir a perca de água dos frutos. Exatamente. Após a aplicação da cera, ela já segue ali para o embalamento, né? Então ocorre a aplicação da cera e os embaladores ali já podem pegar aquela fruta ali e colocar numa caixa de 4 kg. E ali, naquela caixa de 4 kg, ela vai estar separada por calibre e por variedade. Então, numa mesma caixa, vão estar ali frutos do mesmo calibre e da mesma variedade. E ali já ocorre uma seleção também, porque o embalador ele pode encontrar ali algum fruto com dano mecânico severo, né? Um dano mecânico, um risquinho que for ali, que tenha acometido a casca da fruta, pode gerar um problema maior lá na frente, como por exemplo uma antracnose. Então, a fim de evitar isso, já é retirado aqueles frutos. Ou algum fruto, por exemplo, que esteja com a maturação avançada, né? Um fruto como esse também já é retirado porque ele vai passar ali 2 semanas no transporte marítimo. Então, até chegar lá, esse fruto, essa manga, ela vai ficar madura demais e aí afetar as outras também, e o problema vai aumentar cada vez mais. Nessa caixa também, em cada fruto, são colocados selos, né? Em cada uma das frutas ali, com informações como a variedade, o país de exportação, que está exportando aquela fruta ali, bem como também o número da variedade ali, no qual se refere aquela manga. Nas caixas ali vão informações que são as informações de rastreabilidade, né, daquela fruta. Então, qual é o lote que foi colhido daquela fruta, qual é o país de origem, enfim, são as informações que vão fazer com que qualquer pessoa ali possa saber de onde é que está vindo aquela fruta. Após as mangas serem embaladas, elas vão para o processo chamado de processo de paletização. As caixas são empilhadas, né, ali no pallet, que é a forma ali para você poder transportar elas com uma maior facilidade. Essas caixas vão ser empilhadas, depois são colocadas cantoneiras em cada um dos cantos, nos 4 cantos, e também fitas de arqueação. Exatamente. E uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção no momento da paletização, assim como também em todos os outros processos, mas uma coisa que acontecia quando a manga chegava lá nos Estados Unidos, que a gente já viu algumas vezes, foi que o pallet chegava tombado, porque por algum erro as pessoas não tinham colocado as caixas bem justinhas, juntas uma com a outra, e aí se a base do pallet não estiver sólida, ele obviamente no transporte pode vir a tombar, e a gente viu bastante isso. Exatamente. E logo após a paletização, ela segue para a câmara fria para o processo chamado de pré-resfriamento. Exatamente. E esse processo de pré-resfriamento é um processo em que as mangas são colocadas em um túnel de ar forçado, onde a temperatura de polpa que é esperada para que essas mangas atinjam até sair desse pré-resfriamento para o armazenamento é de 12 graus Celsius. E logo após isso elas vão para o armazenamento, e onde a temperatura tem que ser monitorada vigorosamente para que essa temperatura fique sempre entre 10 e 12 graus Celsius. Exatamente. E nesse momento do armazenamento, o controle de qualidade ali vai retirar algumas amostras, né, daqueles lotes, para poder fazer uma simulação da fruta, né, enquanto ela estiver sendo transportada até chegar no destino final. Então, se por acaso acontecer algum problema, você vai ter ali como verificar como está aquela fruta ali daquele lote, né? Você fazer uma identificação ali em cada amostra, você saber a qual está se referindo aquela amostra ali, de que lote é aquela amostra, e você vai poder fazer um acompanhamento ali, né, de como aquela fruta está se comportando, porque como a temperatura de transporte ali é a mesma ali da câmara fria, né, bem parecida, você vai ter como saber ter um controle de como aquela fruta está se comportando. E, falando em transporte, uma coisa muito importante
no momento do transporte que você tem que se atentar, uma das coisas muito importantes, né, que você tem que se atentar é em relação aos registradores de temperatura. Esses registradores de temperatura são colocados no momento do transporte para você poder ali ter um controle em tempo real, né, de até a chegada da fruta nos Estados Unidos. Então você ali, se por acaso acontecer algum problema e chegar uma fruta com maturação muito avançada, por exemplo, você vai saber o que pode ter acontecido. Se foi um erro seu, né, você colocou ali uma fruta com uma maturação muito avançada, por isso é importante aquela amostra que eu falei para vocês anteriormente. E você vai ali ter um controle em tempo real de como se procedeu essa temperatura no decorrer do transporte. Quando ela chegou no porto, por exemplo, a temperatura subiu do container, né? Então, foi um erro ali da transportadora. Teve um problema ali, algum problema ali que fez com que a temperatura subisse. E aí você tem como recorrer e proceder a partir dessa informação, né? Esses registradores de temperatura são colocados e no momento que o container chega aos Estados Unidos, você retira aquele registrador, né? Hoje em dia já temos os registradores automáticos que você não precisa fazer a leitura no momento da chegada. Antigamente tínhamos mais antigos que você tinha que fazer a leitura dessa temperatura, como se procedeu essa temperatura na chegada aos Estados Unidos, mas hoje em dia já temos uns mais modernos que você pode acompanhar ali em tempo real o que está acontecendo, né? Uma outra coisa muito importante também é em relação à ventilação do container. No momento do carregamento você tem que se atentar se a ventilação está aberta, porque se essa ventilação, por acaso, você esquecer de verificar e ela ficar fechada, é um desastre total. Isso você só vai perceber quando o container chegar em um warehouse nos Estados Unidos, né? Que isso aconteceu, a gente já viu lá um container chegar com o chamado Vents Closet, que a ventilação estava fechada e quando você abre o container, você já percebe aquele mau cheiro muito grande por conta da ventilação que não circulou ali dentro do container. E uma fruta que seria ali de boa qualidade, que você seria vendido de boa qualidade, você acaba tendo que vender aquela fruta ali por uma péssima qualidade, né? No caso, ela vai para o que a gente chama de processador. E ali você já perde bastante dinheiro em relação a isso. Exatamente. E essas frutas, assim, elas têm um gosto intragável. A gente já se atreveu a provar essas frutas com Vents Closed. E, assim, tudo isso por conta de, às vezes, uma correria ali, a pessoa esqueceu de verificar. E é uma perca, falando também da parte econômica, muito grande. Porque a fruta ela fica com um cheiro muito forte. A coloração da casca também fica um roxo muito escuro. E o gosto também é bem ruim. Então, só mesmo para vender para processador. E que há uma queda de preço bem grande. Mas, então é isso, gente. A gente tentou resumir muito esse vídeo. Porque eram muitos tópicos para serem abordados. Mas nós tentamos deixar ele bastante enxuto. E deixem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de saber sobre esse processo de pós-colheita de manga. Toda terça-feira nós temos vídeo aqui às 7 horas, então até a próxima!